Algo dentro da sua mente está sabotando sua vida agora mesmo, e você nem percebe. Você já se perguntou por que repete os mesmos erros, mesmo sabendo que não deveria? Por que decisões simples se transformam em obstáculos impossíveis? A resposta está em um lugar que você raramente ousa olhar: a sua sombra, o lado oculto da mente que Carl Jung descreveu. Aquela parte de você que você reprime, ignora ou rejeita, mas que ainda controla tudo. A sombra é silenciosa, mas poderosa. É feita de medos escondidos, traumas não resolvidos, ressentimentos que você evita sentir, desejos que você ignora. Cada hábito ruim, cada relacionamento fracassado, cada oportunidade perdida, tudo isso é moldado por essa força invisível. Quanto mais você ignora, mais ela age nos bastidores, sabotando seu potencial sem que você perceba. Pergunta de impacto: quantas vezes você se sentiu preso sem entender por quê? Quantas vezes sentiu que o mundo conspirava contra você, quando na verdade era a sua própria mente criando obstáculos invisíveis? Hoje você vai descobrir como essa sombra está arruinando sua vida, os sinais que ela deixa em suas escolhas e como começar a transformar essa força oculta a seu favor. Comente abaixo se você já sentiu que se sabotou sem perceber. Isso ajuda a refletir e ainda aumenta o alcance do vídeo. Imagine que cada frustração, cada erro repetido, cada sensação de estar travado é um sinal da sua sombra. Ignorar isso é continuar preso em um ciclo invisível. Enfrentar essa sombra agora é dar o primeiro passo para desbloquear seu verdadeiro potencial. Neste vídeo, você vai prestar atenção em sinais claros de que sua sombra controla suas decisões, padrões ocultos que te impedem de evoluir e como reconhecê-los, estratégias práticas para integrar e transformar esse lado sombrio, liberando seu potencial. Este vídeo não é mais um conselho genérico de autoajuda. É um guia direto, baseado em Carl Jung e na psicologia moderna, para entender o que realmente está acontecendo dentro da sua mente e como parar de se sabotar de uma vez por todas. Se você quer mudar sua vida e finalmente evoluir, fique comigo até o final. Cada insight é uma ferramenta poderosa contra a sabotagem invisível que te segura até hoje. Você sabia que sua sombra deixa marcas claras em sua vida, mesmo que você não perceba? Esses sinais não são coincidência, são alertas de que algo dentro de você está sabotando seu próprio caminho. Ignorar esses sinais significa continuar preso no mesmo ciclo de frustrações e erros repetidos. O primeiro sinal é repetição de padrões negativos. Você tenta mudar, se esforça, mas acaba sempre na mesma situação. Relacionamentos que dão errado, decisões que não trazem resultados, frustrações que se repetem. É a sombra agindo, tentando manter o controle sobre sua vida, mesmo que isso te prejudique. O segundo sinal é medo excessivo ou procrastinação. As coisas que você mais quer realizar são as que você mais evita. Aquilo que poderia mudar sua vida acaba ficando para depois, porque a sombra teme a mudança. Ela prefere que você fique na zona de conforto, mesmo que você se sinta frustrado, insatisfeito ou estagnado, para que nada realmente transforme sua realidade. O terceiro sinal é autocrítica intensa. Se você constantemente pensa: não sou bom o suficiente, não consigo, isso nunca vai dar certo, esses pensamentos não surgem do nada. Eles são ecos da sua sombra, reforçando inseguranças antigas e mantendo você preso. Cada vez que você internaliza essas críticas, sua sombra ganha força e te impede de agir com confiança e clareza. O quarto sinal são os conflitos repetitivos com pessoas ao seu redor. Se você percebe que sempre se desentende com as mesmas pessoas ou que os mesmos padrões de relacionamento se repetem,
provavelmente está projetando aspectos da sua sombra no outro. Jung explicou que aquilo que rejeitamos em nós muitas vezes aparece no comportamento das pessoas ao redor, como um reflexo da nossa mente inconsciente. O quinto sinal, que poucas pessoas percebem, é a incapacidade de celebrar conquistas. Mesmo quando você alcança algo grande, sente uma sensação de vazio, dúvida ou culpa. Isso acontece porque a sombra, inconscientemente, tenta minimizar suas vitórias para manter você no ciclo de autossabotagem. Pare por um momento e reflita. Qual desses sinais você reconhece em si mesmo? Comente agora qual se aplica à sua vida. Isso faz você se conectar com o conteúdo e aumenta o engajamento do vídeo. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para retomar o controle da sua mente. Ignorar a sombra é como caminhar no escuro sem lanternas. Você tropeça nos mesmos obstáculos repetidamente. Mas quando você começa a perceber esses padrões, a transformação se torna possível. É como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, você vê o que estava escondido e pode agir de forma consciente. Imagine que você está prestes a investir em algo importante, mas sente aquela dúvida persistente que te faz recuar. Ou que precisa se expressar em uma reunião, mas sente medo irracional. São sinais da sombra se manifestando, sabotando oportunidades valiosas. Reconhecer esses momentos é essencial para interromper o ciclo e retomar controle. Nos próximos blocos, vamos explorar como a sombra influencia suas decisões, oportunidades e relacionamentos, com exemplos claros e estratégias práticas para transformar esse lado sombrio em aliado, não inimigo. Você já sentiu que, por mais que se esforce, certas oportunidades simplesmente escapam de suas mãos? Que decisões importantes parecem se tornar obstáculos ou que algo invisível te impede de avançar? Isso não é azar ou coincidência, é a sombra agindo na sua vida. A sombra influencia cada decisão que você toma, mesmo que você não perceba. Pequenas escolhas do dia a dia, como aceitar um convite, falar algo em uma reunião, investir em uma ideia ou se aproximar de alguém, podem ser sabotadas por padrões inconscientes que você carrega desde sempre. Por exemplo, você pode sentir medo de arriscar, mesmo sabendo que a ação traria grandes resultados. Ou procrastinar tarefas importantes, adiando oportunidades que poderiam mudar sua vida. Ou ainda, tomar decisões impulsivas que parecem corretas no momento, mas depois geram frustração. Tudo isso é a sombra atuando nos bastidores. Outro efeito da sombra é a autossabotagem emocional. Você pode sentir uma sensação de desconforto ou dúvida antes de agir, como se algo dentro de você dissesse: "Não faça isso, é perigoso." Essa voz interna, muitas vezes, é a projeção de inseguranças que você reprimiu, medos que você nunca enfrentou e traumas antigos. A sombra também influencia como você lida com relacionamentos e oportunidades. Se você sente que sempre escolhe pessoas que te fazem mal ou que oportunidades certas desaparecem, a culpa não é totalmente externa. É a sombra mostrando padrões repetidos que você ainda não percebeu. É como se sua mente inconsciente estivesse constantemente testando você, mantendo o controle da sua vida. Reflita agora. Quantas vezes você sentiu medo ou bloqueio antes de agir em algo importante? Comente abaixo e compartilhe sua experiência. Isso faz você perceber padrões e ainda ajuda o YouTube a entregar este vídeo para mais pessoas que precisam dessa mensagem. A boa notícia é que reconhecer esses sinais é poder. Quando você entende como a sombra atua nas suas decisões, você pode começar a intervir conscientemente, quebrar ciclos e transformar oportunidades em resultados reais.
É o primeiro passo para se tornar o verdadeiro protagonista da sua vida. Nos próximos blocos, vamos explorar estratégias práticas para lidar com a sombra, exemplos de como integrá-la de forma positiva e como transformar padrões de autossabotagem em força para a evolução pessoal. Este é o momento de assumir o controle, porque quanto mais você ignora, mais a sombra decide por você. Você já sentiu que, por mais que se esforce, certas oportunidades simplesmente escapam de suas mãos? Que decisões importantes parecem se transformar em obstáculos ou que algo invisível te impede de avançar? Isso não é azar, preguiça ou coincidência, é a sombra atuando na sua vida de forma sutil, mas poderosa. A sombra influencia cada decisão que você toma, mesmo que você não perceba. Pequenas escolhas do dia a dia, aceitar um convite, falar algo em uma reunião, investir em uma ideia ou se aproximar de alguém, podem ser sabotadas por padrões inconscientes que você carrega desde sempre. São hábitos invisíveis, programações internas que moldam seu comportamento sem que você tenha consciência. Por exemplo, você pode sentir medo de arriscar, mesmo sabendo que a ação traria grandes resultados. Ou procrastinar tarefas importantes, adiando oportunidades que poderiam mudar sua vida. Ou ainda, tomar decisões impulsivas que parecem corretas no momento, mas depois geram frustração ou arrependimento. Tudo isso é a sombra atuando nos bastidores, criando barreiras invisíveis e mantendo você preso em ciclos repetitivos. Outro efeito da sombra é a autossabotagem emocional. Você pode sentir uma sensação de desconforto, dúvida ou inquietação antes de agir, como se algo dentro de você dissesse: não faça isso, é perigoso. Essa voz interna não é imaginária, é a projeção de inseguranças que você reprimiu, medos que nunca enfrentou, traumas antigos que você ainda não integrou. Cada vez que você ignora essa voz, ela ganha mais força e continua controlando suas escolhas, mesmo que você tente racionalizar ou justificar suas ações. A sombra também influencia como você lida com relacionamentos e oportunidades. Se você percebe que sempre atrai pessoas que te fazem mal, que se repete nos mesmos padrões de amizade, amor ou trabalho, ou que oportunidades certas desaparecem antes mesmo de começar, a culpa não é totalmente externa. É a sombra mostrando padrões que você ainda não reconheceu. Ela atua como uma força invisível, testando você, mantendo controle sobre sua vida e muitas vezes sabotando seu sucesso ou felicidade. E isso não se limita a grandes decisões. Até nas pequenas escolhas diárias, como o que falar, quando agir ou como reagir a críticas, a sombra se manifesta. Pode ser o medo de falar a verdade, de se posicionar, de correr riscos que poderiam gerar crescimento real. Ou pode ser a dúvida constante sobre si mesmo, a autocrítica exagerada que te impede de tentar ou continuar tentando algo novo. Pare agora e reflita. Quantas vezes você sentiu medo ou bloqueio antes de agir em algo importante? Quantas vezes desistiu ou se segurou, mesmo sabendo que poderia conquistar algo incrível? Comente abaixo e compartilhe sua experiência. Reconhecer esses momentos é o primeiro passo para perceber padrões que você nem sabia que existiam. Isso aumenta o engajamento e ajuda o YouTube a entregar este vídeo para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. A boa notícia é que reconhecer esses sinais é poder. Quando você entende como a sombra atua nas suas decisões, você pode começar a intervir conscientemente, quebrar ciclos, transformar oportunidades em resultados reais e assumir o controle da sua vida. É como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, você vê o que estava escondido e pode agir com clareza. Fique comigo.
Vamos explorar estratégias práticas para lidar com a sombra, exemplos de como integrá-la de forma positiva e como transformar padrões de autossabotagem em força para a evolução pessoal. Este é o momento de assumir o controle da sua vida, porque quanto mais você ignora, mais a sombra decide por você. Você já parou para observar como a sombra se manifesta nas situações mais comuns do dia a dia? Talvez você nunca tenha percebido, mas ela está presente em tudo, nas decisões que você evita, nas conversas que você corta, nas oportunidades que deixa passar. A sombra não precisa de grandes eventos para agir. Ela se infiltra silenciosa, invisível, moldando sua vida sem que você perceba. Pense em um momento simples. Você tem uma ideia incrível para um projeto, mas sente uma dúvida súbita que te faz procrastinar. Você se convence de que não é o momento ou que não vai dar certo, e então adia. Alguns meses depois, alguém toma a iniciativa e alcança exatamente o sucesso que você poderia ter tido. Isso não é azar, é a sombra impedindo que você assuma riscos e oportunidades. Outro exemplo, relacionamentos repetitivos. Você percebe que sempre atrai o mesmo tipo de pessoa. Alguém que te magoa, que não valoriza você ou que repete padrões antigos. Jung dizia que a sombra se projeta no outro. Aquilo que você não aceita ou reconhece em si mesmo, você vê no comportamento de outras pessoas. Assim, sem perceber, você cria relacionamentos que refletem suas próprias inseguranças e traumas. E não para por aí. Imagine o ambiente de trabalho. Você tem uma oportunidade de se destacar, apresentar uma ideia ou se candidatar a uma promoção, mas sente medo ou autocrítica que te paralisa. Em vez de agir, você fica em silêncio ou deixa que outros tomem a frente. A sombra está agindo, sabotando sua confiança e te mantendo na zona de conforto. Até nas vitórias, a sombra pode se manifestar. Você alcança algo importante, mas sente culpa, dúvida ou vazio. Em vez de celebrar, você se menospreza, acha que não merece ou que não é suficiente. Esse é um dos sinais mais sutis e perigosos da sombra. Ela corrói o prazer e a satisfação, mesmo quando você conquista algo significativo. E os pequenos conflitos do dia a dia, eles também são influência da sombra. Discussões com amigos, familiares ou colegas muitas vezes surgem de padrões que você não percebe, como projeções de inseguranças, medos ou ressentimentos reprimidos. Jung dizia que a sombra se manifesta em tudo que você não integrou. Pensamentos, emoções, comportamentos. Cada reação exagerada, cada irritação inesperada, cada decisão impulsiva é um reflexo de algo dentro de você. Pare e reflita agora. Quantos desses exemplos já aconteceram com você? Comente abaixo, descrevendo uma situação recente em que você percebeu a sombra agindo. Isso ajuda você a se conectar com o conteúdo e aumenta o alcance do vídeo, permitindo que mais pessoas reconheçam esses padrões. O ponto crucial aqui é que identificar a sombra na vida real é o primeiro passo para transformá-la em aliada. Quando você reconhece esses padrões, percebe que não é vítima do acaso ou da sorte, mas sim de forças internas que podem ser compreendidas, confrontadas e transformadas. É assim que você começa a assumir o controle da sua vida e das oportunidades que antes pareciam escapar. Nos próximos blocos, vamos aprofundar ainda mais. Vamos explorar estratégias práticas para integrar a sombra, exemplos de transformação e como usar esse conhecimento para evoluir de forma consciente, mudando padrões que há anos sabotam sua vida. Este é o momento de começar a agir, porque quanto mais você ignora, mais a sombra decide por você. A sombra não se limita apenas a hábitos ou padrões superficiais. Ela age profundamente, moldando emoções, reações e escolhas fundamentais.
Muitas vezes, você sente um desconforto inexplicável, uma ansiedade ou tristeza sem motivo aparente, ou um impulso de evitar situações que poderiam transformar sua vida. Tudo isso tem origem na parte oculta da sua psique. Imagine o seguinte: você está prestes a tomar uma decisão importante, aceitar um novo trabalho, se aproximar de alguém, investir em uma ideia inovadora. De repente, surge uma sensação de dúvida intensa, um medo que parece irracional, quase paralisante. É a sombra ativando antigos padrões de insegurança e resistência à mudança. Ela quer que você permaneça no conhecido, mesmo que isso te impeça de crescer ou conquistar algo significativo. Outro exemplo: emoções negativas que surgem sem contexto. Irritação exagerada, tristeza profunda ou medo súbito podem aparecer em situações comuns. Essas respostas não são meros acidentes emocionais, são ecos do que você reprimiu, traumas antigos, ressentimentos não resolvidos ou crenças limitantes que a sombra mantém ocultas. É como se uma parte invisível de você estivesse reagindo no seu lugar, ditando como você sente e age. A sombra também interfere em decisões que parecem pequenas, mas que impactam diretamente seu futuro. A hesitação em falar o que pensa, a escolha de evitar conflitos, a tendência a se autossabotar quando está prestes a conquistar algo. Tudo isso tem raízes profundas. Cada ação que você deixa de tomar ou cada oportunidade que ignora pode ser atribuída a essa força silenciosa, que molda sua vida sem que você perceba. E não se engane, a sombra também influencia o modo como você lida com o sucesso. Conquistas podem gerar culpa, desconforto ou dúvida, fazendo com que você se minimize ou subestime seus próprios méritos. Esse efeito sutil mantém você preso em padrões invisíveis, dificultando que aproveite plenamente suas vitórias. Reconhecer a sombra em ação é o primeiro passo para transformar essas influências em algo positivo. Ao perceber padrões que antes pareciam invisíveis, você passa a ter consciência das forças que controlam suas decisões. Isso abre espaço para agir com mais clareza, escolher caminhos que antes pareciam bloqueados e transformar emoções negativas em aprendizado e força. Imagine como seria se, ao sentir medo, dúvida ou desconforto, você conseguisse identificar que é a sombra atuando, e não você mesmo sendo derrotado. Essa consciência, ela permite que você responda às situações de forma estratégica, tomando decisões alinhadas com seus objetivos e não com padrões inconscientes. Ao longo deste vídeo, você começará a perceber como essas forças invisíveis moldam sua rotina, seus relacionamentos e suas escolhas. Quanto mais atento você estiver, mais controle terá sobre sua vida. A sombra deixa de ser um inimigo oculto e passa a ser uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e transformação. Agora que você começou a perceber os sinais da sombra em sua vida, a pergunta é: como transformar essa energia invisível em força ao invés de sabotagem? A boa notícia é que, embora pareça difícil, a sombra não precisa ser um inimigo. Ela pode se tornar uma fonte poderosa de autoconhecimento, crescimento e criatividade. O primeiro passo é observar sem julgamento. Sempre que surgir medo, dúvida ou procrastinação, pergunte a si mesmo: o que essa sensação está tentando me mostrar? Não se culpe, não tente ignorar. A sombra atua como um reflexo do que você reprimiu ou não integrou. Ela revela medos ocultos, inseguranças profundas e padrões que você precisa reconhecer para evoluir. Por exemplo, se você constantemente adia decisões importantes, em vez de lutar contra isso, investigue a origem do bloqueio. Pergunte-se: é medo de fracassar, receio de desaprovação? Ou talvez uma velha crença de que você não merece sucesso?
Quando você identifica a causa, começa a assumir o controle. A sombra deixa de ditar sua vida e passa a fornecer informações valiosas sobre si mesmo. Outro aspecto crucial é transformar emoções negativas em aprendizado. Irritação, ansiedade, culpa ou tristeza podem ser sinais de padrões inconscientes. Em vez de reprimir essas emoções, aceite-as, analise-as e busque compreender o que elas estão apontando. Cada emoção é um dado sobre a sua psique e, quando interpretada corretamente, pode se tornar combustível para decisões mais conscientes e assertivas. A sombra também pode revelar talentos e habilidades escondidas. Muitas vezes, características que você reprime, ambição, força, desejo de se destacar, são vistas como ruins ou proibidas e acabam sendo sufocadas. Integrar essas partes de si mesmo significa reconhecer que a energia da sombra pode ser usada para criar, inovar, tomar iniciativa e conquistar objetivos que antes pareciam impossíveis. Por exemplo, alguém que sente ciúmes intenso ou competitividade exagerada pode canalizar essa energia para superar desafios, habilidades ou buscar crescimento pessoal, em vez de se sabotar ou prejudicar outros. A sombra deixa de ser um obstáculo e se torna um aliado silencioso, mostrando exatamente onde você precisa se fortalecer. É importante também perceber que aceitar a sombra não é fraqueza. Pelo contrário, é coragem. É olhar para dentro, enfrentar o que está oculto, compreender os próprios limites e transformar aquilo que parecia negativo em ação positiva. Jung dizia que a integração da sombra é essencial para alcançar plenitude e autenticidade. Quem ignora permanece limitado. Quem encara desbloqueia potencial oculto. Ao longo do dia a dia, essa prática se reflete em decisões mais assertivas, relacionamentos mais saudáveis e conquistas reais. Quando você começa a identificar padrões de autossabotagem e a transformá-los em força, percebe que estava carregando um poder enorme que nunca tinha sido usado conscientemente. Lembre-se, cada medo, cada dúvida, cada insegurança é uma pista sobre você mesmo. Quanto mais você observa e compreende, mais a sombra deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma ferramenta de evolução. É assim que padrões antigos, que antes te impediam, podem se tornar a chave para alcançar liberdade, autoconfiança e realização. Depois de entender como a sombra influencia sua vida, surge a pergunta essencial: como transformar essa força oculta em aliada de forma prática no dia a dia? Integrar a sombra não é apenas teoria. É uma prática constante que envolve atenção, consciência e ações concretas. O primeiro passo é a autoobservação constante. Sempre que surgir uma reação intensa, medo, raiva, ciúmes, ansiedade ou frustração, pergunte a si mesmo: de onde isso vem? Sem julgamento, sem se culpar. Reconhecer que essa reação é uma manifestação da sombra é o início da transformação. Ao invés de reagir automaticamente, você cria espaço para responder conscientemente, escolhendo como agir de forma estratégica. O segundo passo é aceitar emoções desconfortáveis. Muitas pessoas tentam ignorar sentimentos negativos ou fugir deles, mas isso apenas fortalece a sombra. Ao invés disso, aceite o que surge: medo, dúvida, ressentimento ou tristeza. Analisar essas emoções e compreender suas raízes permite que você transforme energia negativa em aprendizado e crescimento. Cada sensação se torna uma pista sobre padrões que precisam ser modificados. Uma terceira estratégia é analisar padrões repetitivos. Observe os comportamentos que se repetem em sua vida. Relacionamentos, hábitos, decisões ou conflitos. Pergunte: por que isso continua acontecendo? Que parte de mim está criando esse ciclo?
Identificar padrões dá clareza sobre quais aspectos da sombra estão influenciando sua vida e onde é possível intervir de forma consciente. O quarto passo é reaproveitar energia reprimida. Muitas características que você reprime, ambição, assertividade, desejo de destaque, podem ser canalizadas de forma positiva. Transforme ciúmes em motivação para evoluir, raiva em determinação para alcançar objetivos, ansiedade em foco para tomar decisões mais conscientes. A sombra deixa de ser um peso e passa a ser combustível. Outra prática poderosa é a escrita reflexiva ou diário. Anotar pensamentos, emoções e situações em que percebeu a sombra atuando ajuda a externalizar padrões e observá-los com clareza. Ao registrar medos, dúvidas ou conflitos internos, você começa a enxergar conexões, causas e efeitos que antes passavam despercebidos, tornando-se si mesmo e do impacto da sombra em sua vida. Também é essencial desafiar-se gradualmente. Enfrente situações que normalmente evitava, expressar sua opinião, tomar decisões arriscadas, iniciar projetos ou resolver conflitos. Cada pequena ação consciente fortalece sua capacidade de lidar com a sombra, mostrando que você não é controlado por medos ou padrões antigos. Por fim, busque inspiração em exemplos de integração da sombra. Estudos, livros e histórias de pessoas que transformaram medos e limitações em força mostram que é possível superar padrões invisíveis. Carl Jung afirmava que quem integra a sombra conquista autenticidade, liberdade emocional e clareza de propósito. Quanto mais você pratica essas estratégias, mais a sombra deixa de ser um obstáculo e se torna uma ferramenta de evolução. Essa jornada não acontece do dia para a noite. Requer atenção diária, coragem para encarar aspectos desconfortáveis de si mesmo e compromisso em transformar padrões ocultos em ações conscientes. Mas a recompensa é enorme. Decisões mais assertivas, relacionamentos mais saudáveis, conquistas concretas e uma vida conduzida com clareza e propósito. Você já percebeu que a sombra não é apenas sobre medo, dúvida ou padrões negativos, mas também sobre potencial não utilizado? Cada aspecto reprimido, desde ambição até coragem de se destacar, contém energia que pode ser transformada em decisões e ações poderosas quando integrada corretamente. Imagine uma pessoa que sente ciúmes ou competitividade intensa. Em vez de se deixar dominar por essas emoções, ela pode canalizá-las para superar desafios, desenvolver habilidades ou buscar crescimento pessoal. A energia que antes causava conflitos, agora impulsiona a realização de objetivos. Esse é o poder da sombra transformada. Aquilo que parecia limitar, passa a expandir. Outro exemplo é a procrastinação. Frequentemente, ela surge como medo oculto de fracassar ou de não corresponder às expectativas. Ao reconhecer essa raiz, você pode transformar a hesitação em planejamento estratégico. Cada momento de dúvida se torna uma oportunidade de analisar, preparar-se melhor e tomar decisões mais assertivas. A sombra deixa de ser bloqueio e passa a ser guia silencioso para escolhas conscientes. A sombra também influencia como você se comunica e se posiciona. Pessoas que reprimem opiniões ou evitam conflitos podem integrar essas partes e aprender a expressar-se com assertividade. A energia que antes gerava medo de julgamento ou rejeição pode ser usada para liderar, influenciar e gerar impacto positivo em relacionamentos e ambientes de trabalho. Outro aspecto essencial é a transformação de traumas e ressentimentos. Cada ferida emocional não resolvida carrega energia que pode ser convertida em força. Ao enfrentar memórias, ressentimentos ou medos antigos, você cria resiliência, clareza e capacidade de agir de forma estratégica em situações futuras.
É como se a sombra se tornasse uma bateria interna de energia concentrada, pronta para impulsionar conquistas. Além disso, integrar a sombra permite tomar decisões mais audaciosas. Ao conhecer seus limites, padrões de autossabotagem e medos ocultos, você se prepara para agir com precisão, em vez de ser guiado por impulsos inconscientes. Cada decisão se torna consciente, deliberada e alinhada com seus objetivos, transformando medo em força, dúvida em estratégia e bloqueio em ação. A sombra, quando integrada, também fortalece a criatividade e inovação. Muitos talentos reprimidos, ideias que você julgava impossíveis ou aspirações esquecidas podem emergir quando você olha para si mesmo sem negação. Cada insight ou impulso criativo que antes era bloqueado pela autocrítica ou medo, agora pode ser usado para resolver problemas, criar oportunidades e gerar resultados tangíveis. Jung ensinava que a integração da sombra não é opcional para quem deseja plenitude, é essencial. Quem enfrenta o lado oculto da psique desbloqueia não apenas poder interno, mas clareza, autenticidade e liberdade emocional. Cada passo consciente em direção à integração transforma padrões antigos em decisões estratégicas, emoções reprimidas em energia útil e limitações percebidas em oportunidades reais. Essa prática diária, observar, aceitar, analisar e canalizar, transforma a sombra de um obstáculo invisível em um aliado tangível. Ela deixa de controlar suas escolhas e passa a fornecer informações precisas sobre você mesmo, permitindo agir com mais inteligência, coragem e poder em todas as áreas da vida. Chegamos ao ponto crucial. Você agora entende que a sombra não é algo a temer, mas sim uma fonte poderosa de autoconhecimento, força e transformação. Tudo o que discutimos até aqui, desde como a sombra influencia decisões, emoções e padrões repetitivos, até como transformá-la em ação e potencial, converge para uma ideia central. Quanto mais você ignora sua sombra, mais ela decide por você. Quanto mais você a entende, você decide pela sua própria vida. Pense por um momento. Quantas oportunidades foram perdidas por medo, dúvida ou insegurança? Quantas vezes você se sentiu bloqueado diante de decisões importantes ou deixou de agir por sentir algo que não conseguia explicar? Tudo isso tem origem na sombra, agindo silenciosa, invisível, mas com poder real sobre suas escolhas e emoções. Mas aqui está a grande diferença. Agora, você tem consciência disso. Reconhecer a sombra é como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, você vê o que antes estava oculto, percebe os padrões, entende os impulsos e pode começar a agir com clareza. Cada medo, cada dúvida e cada emoção negativa deixa de ser um inimigo e passa a ser uma pista sobre você mesmo, fornecendo informações valiosas sobre como avançar. Integrar a sombra significa assumir total responsabilidade sobre sua vida. Significa parar de culpar circunstâncias, outras pessoas ou o destino por bloqueios e frustrações. Cada padrão que você, cada emoção que aceita e cada impulso que transforma se torna uma ferramenta para criar oportunidades reais, tomar decisões mais assertivas e construir relacionamentos mais autênticos. Além disso, ao transformar a sombra em aliada, você desbloqueia potencial escondido, talentos reprimidos, ambições ocultas, criatividade esquecida e energia que antes era desperdiçada em medo ou autocrítica. Essa energia passa a servir para impulsionar ações, inovar, superar desafios e conquistar objetivos que antes pareciam impossíveis. É como pegar o que parecia negativo e convertê-lo em combustível para a evolução pessoal e sucesso. A sombra também fortalece a coragem. Cada vez que você enfrenta um medo ou emoção reprimida,
você se torna mais resiliente. Cada padrão que você identifica e transforma aumenta sua capacidade de tomar decisões estratégicas e agir de forma consciente. Não há crescimento real sem enfrentar essas partes ocultas de si mesmo. Jung afirmava que a verdadeira plenitude só é possível para aqueles que integram a sombra. E isso significa olhar para dentro, enfrentar o desconforto e transformar cada desafio interno em oportunidade. Agora, imagine sua vida daqui para frente. Decisões mais claras, emoções equilibradas, relacionamentos mais saudáveis, criatividade fluindo, oportunidades sendo aproveitadas e medo ou dúvida servindo como sinais de alerta e não como barreiras. Integrar a sombra não é uma etapa final. É um processo contínuo de autoconhecimento e evolução que coloca você no controle total da sua própria vida. Então lembre-se, a sombra não é inimiga, é seu mapa interno. Ela indica onde você precisa crescer, mostra padrões que limitam e oferece energia para conquistar mais. Quanto mais você observa, entende e transforma, mais você se aproxima de liberdade, autenticidade e realização plena. É assim que você deixa de ser controlado por forças invisíveis e passa a conduzir sua vida com clareza, propósito e poder real. O desafio agora é seu: aceitar, integrar e agir. Cada passo consciente em direção à sombra é um passo em direção ao verdadeiro potencial que sempre esteve dentro de você. A mudança começa agora e só depende de você.